Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de Matemática Online e na aula de hoje iremos abordar o tema das progressões aritméticas. Para isso vou iniciar por colocar aqui alguns números, uma sequência de números, para facilmente nós conseguirmos ver que se tratam de os números pares, ou seja, nós conseguimos com muita facilidade perceber qual é o número que vem a seguir, não é? Porque os números pares nós vamos obter o número seguinte somando duas unidades ao número anterior. Então, facilmente temos que o número seguinte será o número 14. Nesta nova sequência de números que aqui temos, do 2 passamos para o 9, do 9 para o 16, ok? Então, estamos a ver que do 2 para o 9 estamos a somar 7, do 9 para o 16 também 7, e podemos confirmar de que se trata sempre do mesmo valor, 16 mais 7 também o 23, o 30, o 37. Então, realmente, para obter os números seguintes, nós temos sempre de somar 7 ao número anterior. Ótimo. Estamos a ver aqui já algum padrão nestas sequências. Na seguinte, passamos do 2 para o 3, do 3 para o 5, ou seja, inicialmente somamos o número 1, depois temos de somar 2. Novamente o número 1, do 5 para o 6, depois o número 2, o número 1, e assim sucessivamente, ou seja, somamos 1, 2, 1, 2, por aí fora. Vamos só colocar aqui mais uma outra sequência de números. Neste caso, os números estão a diminuir. Então, do 12 para passar para o 9, nós estamos a retirar 3, subtrair 3. E aqui é sempre 3. Ok, então também é fácil perceber qual é o número seguinte. Nestes vários exemplos que nós temos aqui, há alguns, 3 deles, em que nós fazemos sempre o mesmo tipo de raciocínio. Ou seja, nós estamos sempre a somar o mesmo valor, no caso da primeira, na segunda e na terceira. Estamos a somar o número menos 3. Então, nestas situações, podemos dizer que esta sequência se vai transformar, ou vamos dar um nome de progressão aritmética. Está bem? Vai ser uma progressão aritmética. Porquê? Porque nós somamos sempre o mesmo valor a um termo para obter o termo seguinte. Nós vamos dizer que o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, por aí fora, são os termos desta sucessão de números, que neste caso, esta sucessão vai ter o nome de progressão aritmética. O mesmo vai acontecer com o segundo exemplo e o quarto exemplo que aqui está. São exemplos de progressões aritméticas. Vamos ainda dizer que o primeiro elemento que aparece, vamos pegar aqui na primeira situação, o primeiro elemento nós vamos dizer, vou chamar esta progressão a progressão U, então será o primeiro termo, o segundo termo, o U de 3, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo, por aí fora. Como é que nós podemos identificar ou perceber que estamos perante uma progressão aritmética? Como? Quando somamos sempre o mesmo valor, não é? Isso significa que se eu pegar em dois termos quaisquer que sejam consecutivos, por exemplo, se eu utilizar o U de 2 e o U de 3, se eu fizer o U de 3 menos o U de 2, neste exemplo, dá 2, não é? O 3 menos o 2, ou seja, 6 menos 4, dá 2. Se eu fizer isso com quaisquer dois elementos consecutivos, por exemplo, o U de 6 menos o U de 5, eu também verifico que dá 2. Então, isso é o que nós vamos utilizar para perceber se trata ou não de uma progressão aritmética. Considerar sempre dois termos consecutivos e verificar se trata ou não de uma constante. Ou seja, se nós tivermos uma progressão, uma sucessão 1, 2,
o U de 3, o U de 4. A dada altura, vamos ter o U de n, o U de n mais 1, que é o termo seguinte. Então, para perceber se se trata de uma progressão aritmética, eu não consigo estar a testar todos os dois termos consecutivos. Então, eu vou pegar em dois termos consecutivos arbitrários, por exemplo, o U de n e o U de n mais 1, e vou fazer esta subtração. U de n mais U menos o U de n, e esse resultado vai ter de nos dar uma constante, a que nós damos habitualmente a letra R. R de razão. Vai ser a razão aritmética. É aquilo que nós, se der essa constante, então já sei que é essa constante que nós temos sempre a somar para obter o termo seguinte da nossa progressão aritmética, está bem? Tem de ser uma constante. Só dessa forma é que nós podemos dizer que estamos perante uma progressão aritmética. Então, U de n mais 1 menos U de n tem de ser uma constante. Relativamente às progressões aritméticas, também é importante nós, quando temos esta sequência de números, conseguir encontrar o termo geral que nos vai permitir calcular qualquer termo de uma progressão aritmética. Então vamos considerar esta progressão aritmética que nós já vimos, não é? Que esta sequência se trata de uma progressão aritmética, que é a segunda, 2, 9, 16, 23, 30 e 37. Então nós já sabemos que vamos obter o termo seguinte somando 7. É um termo, não é? Estamos sempre a somar 7. Então, sabemos que a nossa razão é 7. Eu estou sempre a somar 7. Vamos considerar este primeiro elemento. Vai ser a nossa progressão, eu vou-lhe chamar U. Vai ser U1, U2, U3, U4, U5, U6, por aí em diante. Então eu posso dizer que o meu segundo termo é a mesma coisa que, já sei que é o número 9, mas como é que eu vou obter? Vou pegar no primeiro termo e vou somar 7. Daí ser o 2 mais 7, dá 9. O meu segundo termo, o terceiro termo, aliás, vai ser o meu segundo termo mais 7. Mas é equivalente a escrever, ora, como eu já sei que o meu segundo termo é o U de 1, vou agora substituir o U de 2 por U de 1 mais 7. Com este 7 que aqui está, nós vamos obter, ou posso escrever U de 1 mais 2 vezes o 7. Tenho que somar 2 vezes a razão. Exatamente, não é? O U de 3 é o U de 1, soma uma vez a 7 e outra vez o número 7. Então, 2 vezes o número 7. Daí também posso dizer que o U de 4 será o U de 1 mais 3 vezes o número 7. 3 vezes a razão. Por aí em diante, começa a ser então fácil percebermos como é que fazemos esta construção. O U de 5 será o primeiro termo mais 4 vezes o 7. Então agora podemos reparar, identificar que o número de vezes que eu somo a razão é sempre um número abaixo, um número natural, estamos a falar de números naturais, abaixo que o número do termo que eu quero calcular. Ou seja, se eu quiser calcular o U de 10, facilmente vou concluir que é o primeiro termo mais 9 vezes o 7. Ok, então eu digo que o meu termo geral é quando eu quero calcular o U de n, um termo qualquer, um termo arbitrário. Então, o meu U de n vai ser, seguindo o mesmo raciocínio, o primeiro termo mais n menos 1 vezes 7. Isto nesta situação que aqui está. Então, permite-nos concluir que, agora, se nós não soubermos a razão, ou generalizando, eu posso dizer que o termo geral vai ser o primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão.
isto em qualquer progressão aritmética. Podemos construir desta forma. Ok, então eu fiz a construção com base no primeiro termo. Nós podemos também fazer essa construção sem ser com base no primeiro termo. Vamos então verificar. Eu posso dizer que o meu terceiro termo, o meu U de 3, também pode ser escrito como sendo o segundo termo mais uma vez a razão. Correto? O meu U de 3 é a mesma coisa que o U de 2 mais, vamos pôr aqui o exemplo, mais o número 7. O U de 4 vai ser o U de 2 mais 2 vezes o 7. O U de 5, posso dizer que é o segundo termo mais 3 vezes o 7, que é a razão. Ótimo. Então, por aí fora, posso dizer que o U de 10 vai ser o segundo termo. E agora qual é o número que eu vou ter de colocar aqui? Vezes o 7. Então, vamos ver. Tenho aqui o número 1. De onde é que veio este número 1? 3 menos 2. 1. 4 menos 2. 2. 5 menos 2. 3. Então, aqui vai ser 10 menos 2. Será o número 8. Está bem? 10 menos 2. Ou seja, eu posso escrever o termo geral da minha progressão aritmética colocando qualquer termo para iniciar. E desta forma, eu vou dizer que o termo geral vai ser um U de K, posso iniciar com qualquer termo que eu queira, mais qualquer coisa vezes a nossa razão. E esse valor que eu vou colocar aqui será o N menos K. N menos K. Ou seja, se eu iniciar com o 3, teria que fazer 5 menos 3, iria colocar um 2, por aí fora. Então, tenho estas duas representações do meu termo geral, iniciando com o primeiro termo ou com um outro termo de ordem K. Porque nem sempre nós temos, ou não nos é dado o primeiro termo para fazer o termo geral da nossa progressão aritmética. E depois pode se tornar um pouco moroso ou um bocadinho chato estar a calcular esses termos, o primeiro termo, né? Só se me der o 10º termo e a razão, teria que depois, no fundo, andar para trás para calcular o primeiro termo. Então, podemos utilizar esta expressão que me permite fazer o termo geral utilizando outro qualquer termo, tá bem? E depois de simplificar, já vamos ver num exemplo mais à frente, depois de simplificar, vai dar exatamente a mesma expressão, teria que dar a mesma expressão. Além de conhecer o termo geral de uma sequência de números, uma progressão aritmética, é também importante conhecer a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Por vezes, em determinados exercícios, é-nos pedido para calcular a soma dos 5 primeiros termos, dos 6 primeiros, dos 10 primeiros, dos 20 primeiros. Ora, se for dos 2 primeiros é fácil. 2 mais 9, temos o resultado, 11. Simples. Se for dos 3 também faz. Dos 5, dos 6, se nós tivermos os termos, somamos todos. Mas se nos começarem a pedir 10, 20, 30 primeiros termos, vai se tornar já um bocadinho moroso, complicado, estar a fazer a soma desses termos todos, uma vez que teríamos de os calcular todos e teríamos ainda, depois de não nos enganarmos, a fazer a soma desses termos todos. Então é mais simples se nós conseguirmos arranjar aqui uma estratégia que nos permita calcular com facilidade a soma desses termos. Então, vamos imaginar que eu quero calcular a soma dos primeiros 5 termos. Ora, o primeiro termo, o segundo, o terceiro, ou podemos começar pelos 4 termos. Então, desta forma, eu consigo perceber que é fácil, eu já sei que, como tenho aqui os termos, é fácil somar, mas aqui o meu objetivo é tentar arranjar uma nova forma de chegar a esse valor. Então, se nós olharmos com atenção, nós vamos conseguir perceber que a soma dos primeiros 4, que o primeiro e o quarto elemento somados vai-me dar 25. Certo? A soma do segundo
com o terceiro é também 25. Então, é fácil de perceber que a soma dos primeiros 4 é 2 vezes o 25. Está bem? Então, já estou aqui a conseguir arranjar um mecanismo que me permita calcular de uma forma mais rápida e mais fácil a soma dos elementos. Vamos agora imaginar que não quero somar os 4, mas quero somar todos os termos que estão aqui, os 7. O quinto termo, o sexto termo e o sétimo termo. Quero fazer a soma dos 7 termos que aqui estão. Então, vamos pensar no mesmo raciocínio. O primeiro termo e o último desta sequência de números, dos 7 termos, vai dar 46. O segundo e o penúltimo, temos 37 mais 9, 46. O terceiro e o antepenúltimo dá também 46. Então, já estamos a ver que a soma é sempre a mesma. No entanto, sobra-nos agora aqui este 23. Então, vamos ver. Ora, se a soma é a mesma, quer dizer que se eu calculasse a média, ou seja, o 2 mais o 44 é 46. Em média, é como se cada um deles valesse 23. 46 a dividir por 2 dá 23. Então, eu calcular o 2 mais 9 mais 16 mais 23, 30 por aí fora, é a mesma coisa que o primeiro termo se fosse igual a 23 e o último também 23. Está bem? Porque eu sei que as somas dão sempre o mesmo valor. O 9 mais o 37 também é como se fosse 23, 23. 23, 23. Então, nesta situação, a soma dos 7 primeiros termos é equivalente a 23 vezes 7, como se fossem todos 23. Ok? Já facilita os cálculos. Outra forma que eu tenho para escrever. Como é que eu cheguei a este valor? Basta considerar o primeiro termo que eu quero somar e o último. Ou seja, neste caso foi o 2 mais o 44. Fiz a média desses dois termos e multipliquei pelo número total de termos que eu quero somar. Está bem? E isto é equivalente ainda a escrever ao primeiro termo mais o sétimo termo, ou seja, eu quero somar os 7 primeiros, do 1 até ao 7, fiz a média da soma do primeiro com o último e multipliquei pela quantidade de termos que eu quero somar. Está bem? Então, já estamos a ver que esta é a expressão que nos permite calcular a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Está bem? Então, generalizando, nós vamos chegar à conclusão que a soma dos n primeiros termos vai ser o primeiro termo da nossa progressão aritmética mais o termo de ordem n, que eu quero somar os n primeiros, né? Aqui eram os 7 primeiros, então eu coloquei o de 7, sobre 2, ou seja, faço a média desses dois e multiplico pela quantidade de termos que é n. Então, isso é a expressão que nos permite calcular a soma dos n primeiros termos da nossa progressão aritmética. Além da soma dos n primeiros termos, é também importante perceber como é que nós podemos calcular a soma dos n termos consecutivos, iniciando no termo de ordem k. Vamos imaginar que eu vou começar no terceiro termo, este é o meu terceiro termo, no termo de ordem 3, e quero somar os 4 termos consecutivos, ou seja, eu quero somar desde o 16 até ao 37. Quero somar 4 termos consecutivos, ou seja, o U de 3, o U de 4, o U de 5 e o U de 6. Uma vez que são números pequenos, é fácil calcular. Aqui o que interessa é tentar encontrar uma expressão que me permita, com mais facilidade, calcular quando são muitos termos. Okay? Então, uma vez que já vimos aqui a soma dos n primeiros termos, eu posso dizer que esta soma é igual à soma dos 6 primeiros menos a soma dos 2 primeiros.
Então, se eu, à soma dos 6 primeiros termos, retirar a soma dos 2 primeiros, tenho aqui a soma dos 4 restantes termos, os 4 consecutivos, iniciando no terceiro. Ótimo. Agora, nós podemos considerar esta expressão e fazer assim para qualquer situação que se venha a ter. Aqui é importante perceber quais são as somas que eu tenho de fazer. Ou seja, eu quis somar agora 4 termos consecutivos iniciando no terceiro. Então eu tenho de saber onde é que vou parar e às vezes faz essa confusão. Então vamos reparar. O primeiro termo é o terceiro. Se eu quero somar 4, onde é que eu vou parar? Eu não posso fazer o terceiro 3 mais 4. 3 mais 4 é 7. Seria o U de 7. Então tenho que ter o cuidado e perceber que se eu vou iniciar no terceiro e quero somar 4 termos consecutivos, eu não posso fazer o terceiro, o U de 3 mais o U de 4. Tenho que fazer o U de 3 mais o U de 4 menos 1. Está bem? Porque termina no sexto termo e não no sétimo, como vocês estão a ver aqui neste exemplo. Está bem? Isto porquê? Porque eu já estou a considerar o terceiro. Seria o 3 mais 4 se eu não iniciasse no terceiro, mas sim no termo seguinte. 1, 2, 3, 4. E já seria o de 4, o de 5, o de 6 e o de 7. Está bem? Então, temos de ter em conta isso. Ou seja, se eu quisesse fazer a soma dos 10 termos consecutivos, iniciando no terceiro, eu teria que fazer a soma de 3 mais 10 menos 1, menos a soma dos 2 primeiros, que são os que estão para trás do termo onde eu vou iniciar. Ou seja, seria a soma dos 12 primeiros termos menos a soma dos 2 primeiros termos. Então podemos pensar dessa forma. Dessa forma nós conseguimos chegar à soma dos n termos consecutivos, iniciando no termo de ordem k. Mas vamos ainda um bocadinho mais longe. Nós podemos fazer esta soma também pensando de outra forma. Em vez de... Porque a soma dos n primeiros termos, a fórmula nós vimos anteriormente que é o primeiro termo mais o último termo sobre 2 vezes n. Não é? Vamos colocar aqui a soma dos n primeiros termos. U de 1 mais o U de n sobre 2 vezes n. Podemos pensar no seguinte, em vez de iniciar no primeiro termo, nós vamos iniciar no termo que nos interessa. Ou seja, aqui a soma dos primeiros 4 termos iniciando no terceiro, esta soma eu posso dizer que é a soma do terceiro termo até ao sexto termo sobre 2 vezes 4. São 4 termos que eu estou a somar. Ok? Então podemos fazer desta forma, em vez de estar a fazer a soma dos 6 menos a soma dos 2. É como se a nossa progressão iniciasse no terceiro termo e fosse parar no 6. Só temos de ter aqui atenção onde é que começa e onde é que acaba. Então, ainda podemos aqui, antes de generalizar, eu posso dizer que é o terceiro termo, como eu quero somar 4 termos, onde é que eu vou parar? Vai ter que ser o U de 3 mais 4 menos 1. Está bem? Este menos 1 é tal situação, porque se eu somar simplesmente 4 ou 3, vai-me parar ao 7. E aí já não estou a somar 4, mas estou a somar 5 termos. Ok? Então, se eu quiser somar n termos, eu não vou colocar aqui n, porque não é a soma dos primeiros n termos. Vou dizer a soma de n termos iniciando num termo qualquer, num termo de ordem k. Então, se eu quiser somar n termos, onde é que eu vou parar? No termo k mais n menos 1, seguindo a mesma lógica que eu acabei de fazer aqui com a soma dos primeiros 4. Então, esta é a expressão que nos permite, então, calcular a soma dos n termos consecutivos, iniciando no termo de ordem k. Será o U de k
o primeiro termo dessa soma, mais o u de k mais n menos 1, o último termo da soma, dividido por 2, vezes o número de termos que estamos a somar. Numa progressão aritmética é também muito importante saber, compreender ou estudar a monotonia dessa progressão aritmética. Então vamos colocar aqui dois exemplos de duas progressões aritméticas, que são dos exemplos iniciais. Então esta é somando 7 para obter o termo seguinte e nesta nós vamos somar menos 3 ou subtrair 3 ao termo anterior. Então, claramente nós percebemos que nesta situação é uma progressão aritmética crescente. O valor vai aumentando, 2, 9, 16. E no segundo exemplo, trata-se de uma progressão aritmética, mas decrescente. Então, como é que nós percebemos de uma forma fácil se é crescente ou decrescente? Olhando para a razão. Então, se a razão for um valor positivo, neste caso o 7 é maior que 0, é um número positivo, é crescente. O menos 3 é um valor negativo, logo é decrescente. Então podemos concluir que numa progressão aritmética, se a razão for um número positivo, essa progressão aritmética vai ser crescente. No caso da razão ser um valor negativo, vamos ter uma progressão aritmética decrescente, apenas isso. Ou seja, o termo geral de uma progressão, podemos dizer que é o primeiro termo mais n menos 1 r, e nós vamos encontrar aqui o r. O r sendo ele positivo, crescente, negativo, decrescente, apenas isso. Com toda esta informação que já vos dei sobre as progressões aritméticas, podemos arranjar aqui uma forma de fazer uma síntese, um quadro de síntese de tudo aquilo que foi falado até agora. Para verificar se se trata ou não de uma progressão aritmética, o que é que nós vamos fazer? Pegar em dois termos arbitrários, o n e o n mais 1, desde que sejam consecutivos, e vamos fazer o n mais 1 menos o de n. E o que é que tem de dar? Tem de dar uma constante. Este valor tem de ser uma constante. Está bem? A que nós damos o nome de razão. Vai ser a razão da nossa progressão aritmética. O termo geral, vimos que pode ser construído de duas formas. Através do primeiro termo, se nós tivermos, e da razão, ou então vamos recorrer a um termo de ordem k, tendo o cuidado de colocar n menos k. A soma dos n primeiros termos, vimos que a soma seria apenas fazer a média entre o primeiro e o último termo que queremos somar, vezes a quantidade de termos a somar. Vimos também a soma dos n termos consecutivos, iniciando no termo de ordem k. E aqui já dava aqui um valor um bocadinho diferente, não é? Temos de considerar o termo onde nós vamos iniciar e saber o termo onde vamos parar. Está bem? E para isso, ao nosso termo inicial k, somamos n menos 1. E a soma é muito semelhante. E vimos também quando é que uma progressão aritmética é crescente ou quando ela é decrescente, recorrendo apenas ao valor da razão da progressão aritmética. Pronto, vimos aqui algumas, isto é o quadro de síntese, e agora vamos pôr em prática, vamos só fazer aqui 2 ou 3 exemplos para aplicar as fórmulas e ver como é que funciona. Em jeito de resumo, vamos ver então as características de uma progressão aritmética. Primeiro, como é que nós verificamos que se trata de uma progressão aritmética? Quando selecionamos dois termos arbitrários de uma sucessão, fazemos a diferença entre eles e tem de dar uma constante. Essa constante nós vamos dar o nome de razão. Okay? Daí representarmos com a letra R. O termo geral, vimos que podemos fazê-lo de duas formas, começando fazendo com o primeiro termo ou com um termo de ordem k. Vimos também a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Aí precisamos de conhecer o primeiro termo e o último que queremos somar. Dividimos por 2 e multiplicamos pelo número de termos que estamos a somar.
Vimos também uma outra situação em que nós podemos somar n termos consecutivos iniciando no termo de ordem k. Aí é fazer como se a nossa sucessão iniciasse no termo de ordem k e vamos somar até ao último termo, não é? Se eu quiser somar, vamos imaginar que eu quero iniciar de ordem 3 e quero somar 4, então eu tenho que somar o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto termo. Então, se eu quero somar 4 termos, tenho que começar no terceiro e terminar no sexto. Basicamente, é fazer, para saber qual é o último termo, tenho de fazer o U de 3 mais 4 menos 1. Está bem? Mais 4 porque eu quero somar 4 termos. Mas, como eu inicio no terceiro, então tenho de retirar 1. Daí aparecer n menos 1. E n, o número de termos que eu quero somar. Vimos também que uma progressão aritmética pode ser crescente no caso da razão ser positiva e decrescente no caso da razão ser negativa. Está bem? Então estes são os conceitos gerais de uma progressão aritmética. Vamos agora ver alguns exemplos de como pôr em prática então este formulário. Ora, vamos lá então ver este exercício. Sabendo que se trata de uma progressão aritmética, então já estou a afirmar que é uma progressão aritmética, qual vai ser o seu termo geral? Aqui tem os primeiros termos dessa progressão aritmética. Este será o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo, o quinto termo e o sexto termo. Então, como eu digo que já é uma progressão aritmética, para fazer o termo geral, eu posso utilizar o termo geral, vai ser o primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. Uma vez que é uma progressão aritmética, vou selecionar 2 termos consecutivos e vou fazer a diferença entre eles. Então, se eu fizer o U de 2 menos o U de 1, eu vou obter 9 menos 3, que é 6. Então, já sei que a razão da minha progressão aritmética vai ser o número 6. Posso pegar noutros termos consecutivos, o U de 4 e o U de 3, e vou verificar que é a mesma coisa. Está bem? 21 menos 15 dará então o 6. Eu não preciso de testar todos, porque já estou a afirmar que é uma progressão aritmética. O primeiro termo da minha progressão é o número 3. Então, utilizando a razão, utilizando o primeiro termo, podemos construir o termo geral. O termo geral será então o primeiro termo, que é 3, mais n menos 1 e a razão, que é o número 6. Desta forma, posso agora simplificar, utilizar a propriedade distributiva, ficando 6n menos 6, ou seja, menos 3 mais 6n. Vou escrever então, este é o termo geral da minha progressão aritmética. Posso também utilizar a outra fórmula da progressão aritmética, que é iniciar com um termo de ordem k, n menos k, vezes a razão. Então, nesse caso, posso utilizar, por exemplo, o terceiro termo, 15, mais n menos 3. Como utilizei o terceiro termo, tenho de fazer n menos 3. E a razão é 6. Então, fazendo agora estes cálculos, 15 mais 6n menos 18. O 6 a multiplicar pelo n e pelo menos 3. Vamos obter 15 menos 18 menos 3 mais 6n. Então, como podemos verificar, nós conseguimos chegar ao termo geral iniciando no primeiro termo ou no termo de ordem k, neste caso, colocando o terceiro termo. O resultado final é exatamente o mesmo. No caso do mesmo exercício, e se agora quisermos fazer a soma dos 15 primeiros termos da progressão? Ora, para isso, neste momento já conhecemos o termo geral, não é? Foi calculado anteriormente, menos 3 mais 6n, menos 3 mais 6n.
Para fazer a soma dos 15 primeiros termos, nós podemos então recorrer à expressão, à fórmula que já vos falei anteriormente. Ou seja, a soma dos n primeiros termos vai ser, dos n primeiros termos, é o primeiro termo mais o termo de ordem n sobre 2 vezes a quantidade de termos. Então, na nossa situação, a soma dos 15 primeiros termos vai ser dada por a soma do primeiro com o 15º sobre 2 vezes 15, que é a quantidade de termos que nós estamos a somar. Claro que poderíamos calcular os 15 primeiros e fazer essa soma, mas isso torna-se aqui um processo muito demoroso e se calhar até cometemos mais erros para o fazer. Então, mais rápido utilizando esta expressão. Então, para isso, vamos calcular o primeiro termo, nem precisamos, uma vez que já temos aqui na sequência dos números, mas, no entanto, seria substituir o n pelo número 1, que nos vai dar 3. O nosso 15º termo será, então, substituir o n por 15, que neste caso iremos obter menos 3 e 6 vezes 15, que nos dá 90. Ou seja, 87. O 15º termo corresponde ao número 87. Assim, vamos escrever o 3 mais 87 sobre 2 vezes o 15. Ou seja, 90 sobre 2 vezes 15. 90 sobre 2 vai nos dar 45 e 45 vezes o 15 vai nos dar 675. Então significa que a soma dos 15 primeiros termos da progressão é 675. Se quisermos ainda fazer a soma dos 10 termos consecutivos, iniciando no oitavo termo. Ok. Então, como é que nós podemos fazer isto? Nós podemos pensar, temos o primeiro termo, o segundo, o terceiro, por aí fora, o sétimo termo, o oitavo, o nono, por aí fora. Nós queremos iniciar no oitavo termo e queremos somar 10. Ou seja, temos de perceber onde é que nós temos de parar a contagem. E essa contagem não será no 18º, não é? Já expliquei anteriormente, não é somar 10 ao 8, porque senão vai dar 18 e nesse caso estaríamos a somar 11 termos consecutivos e não 10. Então, nós temos de somar até ao 17, ao termo de ordem 17. São estes que nós vamos ter de somar. 10 termos. Está bem? Tem que ser 8 mais 10 menos 1. Poderíamos fazer a soma de duas formas, como também já disse. Poderíamos fazer a soma dos 17 menos a soma do que está antes do oitavo termo, ou seja, menos a soma dos 7 primeiros termos. Ou então recorrer à expressão que vos falei também há pouco. Ou seja, vamos fazer a soma iniciando no oitavo termo e vamos terminar no 17º termo sobre 2 vezes os 10 termos que eu quero somar. Está bem? É como se a minha sucessão iniciasse no oitavo termo. Está bem? A expressão geral é a de UK mais UK mais N menos 1. O N é o número de termos que quero somar, vezes N. Então, nesta situação, do que é que nós vamos precisar? Precisamos do oitavo termo, o de 8, que será dado por menos 3 mais 6 vezes 8. Correto? Uma vez que o nosso termo geral é o menos 3 mais 6n. Então, temos o menos 3 mais 48. Menos 3 mais 48, que nos irá dar 45. Relativamente ao 17º termo, menos 3 mais 6 vezes
17. 6 vezes 17, 102. Ou seja, 99. Já temos os dois termos, o oitavo e o 17º, podemos então fazer a soma. 45 mais 99 sobre 2 vezes 10 termos, que é a quantidade de termos que estamos a somar. Está bem? O 45 mais o 99, 144 sobre 2 vezes 10. 144, metade de 144 é o 72, e ao multiplicar por 10 vamos obter 720. Então a soma dos 10 termos consecutivos, iniciando essa soma no oitavo termo, irá dar 720. Então espero que tenha sido claro, que possa ter sido útil. Continuem a ver os vídeos da matemática, a partilhar as aulas e podem deixar também o vosso comentário. Está bem? Agradeço imenso a vossa visualização e por terem visto a aula até ao fim. Obrigado a todos.